Presidente, gravação iniciada. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão das 9 horas da manhã do dia 19 de novembro de 2020, da turma 3402. O primeiro processo em pauta hoje é o 148, Loren Pet, Indústria e Comércio, o 149 e o 150 também do mesmo contribuinte, relatoria do conselheiro Pedro Souza Bispo. Teremos sustentação oral. Eu peço, então, o apoio para convidar o doutor Maurício para ingressar na sala. Ok, presidente, farei a convocação. Item 148, 149, 170 da pauta, doutor Maurício Carvalho, seu processo agora, os inscritos em distinção com privado da chave. Doutor Maurício de Carvalho, seu processo será julgado agora. Por favor, verifique a mensagem privada no chat. Obrigado. Presidente, patrono, seu convocado. Obrigado. Boa tarde. Bom dia. Bom dia, doutor Maurício. Seja bem-vindo à nossa julgadora. Julgaremos agora itens 148, 149 e 150, Loren Pet, Indústria e Comércio, de relatoria do conselheiro Pedro Souza Bispo. Eu gostaria de verificar com o senhor, doutor Maurício, o conselheiro Pedro está com uma proposta de diligência. Então, eu seja aprovada pelo colegiado. Um caso negativo, se a gente for enfrentar um mérito, aí o senhor faria essa defesa da questão do mérito. Mas é apenas uma sugestão ao critério do senhor. Presidente, quando o senhor falava, houve uma breve interrupção, só para confirmar o que eu entendi, é que o conselheiro relator está propondo a conversão do julgamento em diligência, e que, nesse caso, se eu concordasse, eu não faria a sustentação oral, só faria se a proposta de diligência não fosse acolhida pelo colegiado, é isso, né? Exatamente. Eu concordo. Perfeito, então, doutor. Agradeço. Então, tem a palavra o conselheiro Pedro. Bom dia. Item 148 da pauta. Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recolhida com os devidos acréscimos. Trata-se de despacho decisório delegado da Receita Federal do Brasil, em Taubaté, São Paulo, que não reconheceu o direito de crédito relativo ao primeiro trimestre de 2009, pleiteado através do Perdecomp número tal, transmitido em 24/4/2009, no valor de R$ 768.431,33, apurado pela filial CNPJ número tal. Por consequência, não foram homologadas compensações vinculadas declaradas na Perdecomp, relacionados no referido despacho. O motivo do indeferimento foi, em síntese, a constatação de que o interessado não faz jus ao ressarcimento pleiteado, uma vez que os valores apropriados como créditos não podem ser aceitos, por estarem em desacordo com a legislação de regência. Tal conclusão decorreu de auditoria descrita no relatório fiscal e anexos, e na informação fiscal que integram o processo, os quais foram adotados como fundamento do despacho decisório. A referida auditoria resultou em glosa total dos valores relativos ao ano calendário 2009, solicitados em ressarcimento, e na lavratura do auto de infração no montante de R$ 23.781.936,24, objeto do processo número tal. A autuação correspondente ao IPI totalizou R$ 5.551.251,88, valor assim composto, observado o enquadramento legal discriminado no referido documento. Imposto sobre produtos industrializados, acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%
ou 150%, nas hipóteses em que foi constatada a ocorrência de fraude. Multa isolada de 75% incidente sobre o IPI não lançado com cobertura de crédito. O auto de infração relativo à multa regulamentar totaliza R$ 18.281.664,36. A exigência de imposto e multa de ofício decorreu das seguintes infrações: saída de produtos indevidamente não tributados, aproveitamento de crédito decorrente de aquisições de produtos não considerados insumos, aproveitamento de créditos com amparo em notas fiscais que foram considerados inidôneas, aproveitamento de créditos presumidos calculados sobre aquisições de insumos isentos feitas à empresa situada na Zona Franca de Manaus. A exigência de multa regulamentar se deve à utilização de notas fiscais que foram consideradas inidôneas à vista dos requisitos estabelecidos no artigo 322, inciso 2, do RIP/2002. A fiscalização ressaltou que o contribuinte utilizou o IPI destacado nos referidos documentos sem que as mesmas correspondessem às saídas efetivas de mercadorias nelas descritas do estabelecimento emitente. A base legal da exigência é o artigo 83, inciso 2 da Lei 4.502/64, reproduzido no artigo 490-2 do RIP 2002, que assim reza. Foi apresentada... isso aqui faltou, depois eu corrijo, o texto do artigo. Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva assinada por procuradores habilitados, na qual o contribuinte aponta inicialmente a nulidade do despacho decisório, alegando que os créditos glosados formaram saldo credor objeto do PER, ora discutido, tendo a fiscalização desconsiderado o fato de que estavam pendentes de apreciação pela Receita Federal do Brasil, optando por lavrar o auto de infração e que já foram e exarar o referido despacho decisório que visa exigir os débitos compensados com os créditos que já foram glosados e então sendo exigidos na autuação. E estão sendo exigidos na autuação, o que caracteriza bis in idem. Portanto, a presente exigência fiscal seria nula. Prossegue esclarecendo que parte dos valores exigidos no presente processo administrativo foi objeto de parcelamento nos autos do processo administrativo decorrente do auto de infração de IPI, e por essa razão não pode ser objeto de exigência fiscal. E, mesmo que se entenda que a requerente não poderia ter utilizado os referidos créditos para a transmissão do PER, em virtude da sua irregularidade, o fato de tais débitos terem sido parcelados antes de ser proferido o despacho decisório impede a negativa do pedido de ressarcimento. Defende o aproveitamento de créditos oriundos de aquisições de fornecedores estabelecidos na Zona Franca de Manaus, relativo ao insumo Preformas PET para recipiente, classificado no código 3923-3000 da TIP 2007, sujeito à alíquota de 15%, fornecido pela empresa Valfilme Amazônia Indústria e Comércio Limitada, isento com fundamento no artigo 9º do Decreto-Lei 288/67 e do então vigente artigo 69.2 RIP/2002. Considero equivocada a interpretação dada pelo autuante ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal na análise do recurso extraordinário 566.819/RS, em que se decidiu pela impossibilidade de aproveitamento de créditos do crédito de IPI referente à aquisição de insumos isentos. Salienta que o próprio STF, nos autos do RS 566.819/RS, afirmou expressamente que o posicionamento adotado naquela oportunidade não abrange as operações realizadas com contribuintes localizados na Zona Franca de Manaus, e remeteu tal controvérsia para o âmbito do RS 592.891/São Paulo, admitido na sistemática de repercussão geral. Finaliza solicitando a reforma do despacho decisório e a homologação das compensações declaradas, cancelando-se os débitos vinculados aos processos administrativos, determinando-se o arquivamento dos autos. Ato contínuo, a DRJ Porto Alegre, Rio Grande do Sul, julgou a manifestação de conformidade improcedente nos termos sintetizados na ementa a seguida escrita. Então, foi considerada improcedente a manifestação de inconformidade, direito creditório não reconhecido. Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acordo.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de conformidade. É o relatório. Então, vamos ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Trata o processo de pedido de ressarcimento de IPI, referente ao período de apuração de 1/1/2009 a 31/3/2009, com compensações atreladas, que foi indeferido pela autoridade fiscal por inexistência de saldo credor do imposto, uma vez que o crédito pleiteado foi glosado em procedimento fiscal, do qual resultou o auto de infração número tal. Conforme se observa, o processo de compensação ora analisado teve como fundamentação para o indeferimento do crédito as conclusões tomadas no processo de auto de infração número tal, no qual foram operadas diversas glosas redutoras do saldo credor de IPI, bem como apurados débitos do imposto decorrentes dessas mesmas glosas. Na decisão de primeira instância, o indeferimento do direito creditório pleiteado foi mantido sob a alegação de que não é possível o ressarcimento de crédito cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito de IPI. Em consulta ao sistema e-processo, percebe-se que o processo de auto de infração encontra-se definitivamente julgado por este CAF, com a reversão de alguma das glosas efetuadas pela autoridade fiscal. Assim, entendo que, como o presente processo é dependente do resultado do auto de infração, faz-se necessário que a unidade de origem indique quais os possíveis reflexos de um processo sobre o outro quanto ao direito creditório pleiteado e compensações declaradas, a fim de se dar continuidade ao julgamento. Além disso, observa-se que durante a cobrança dos débitos constantes da autuação fiscal, o contribuinte ingressou com medida judicial visando anular os débitos lançados, no qual obteve decisão de primeira instância para anular os débitos remanescentes decorrentes do processo número tal, que é o auto de infração, né? Relativos ao crédito de IPI, referentes aos insumos provenientes de fornecedor estabelecido na Zona Franca de Manaus, conforme reconhecido pelo egrégio STF no julgamento do RE 592-891/São Paulo. Tal matéria discutida no processo judicial foi uma das motivações das glosas efetuadas pela autoridade fiscal no procedimento fiscal, né, que também refletiu na decisão pelo indeferimento do pedido de ressarcimento do contribuinte do presente processo. Necessita-se, assim, também avaliar as possíveis implicações da referida decisão judicial para o presente processo, quanto ao direito creditório pleiteado, ou até mesmo se há concomitância entre as matérias discutidas nos processos, já que a questão foi levada ao Poder Judiciário. Diante de todo exposto e em consonância com o princípio da verdade material, voto no sentido de determinar a realização de diligência nos termos do artigo 18, decreto 70.235/72 e artigo 35 a 37 e 63 do decreto 7574/2011 para que a unidade de origem realize os seguintes procedimentos. 1. Que a unidade de origem junte as decisões administrativas constantes do auto de infração de número tal, relevantes para a análise do direito creditório ora analisado. 2. Que a unidade de origem, por meio de intimação recorrente, junte aos autos cópias das principais peças judiciais, petição inicial, sentença, recursos, etc., do processo número tal, do processo judicial número tal, da Primeira Vara Federal de Guaratinguetá, bem como informe sobre o andamento da ação judicial. 3. Que a unidade de origem indique os possíveis reflexos das decisões constantes nos referidos processos, né, administrativo e judicial, quanto ao direito creditório pleiteado no presente processo e compensações atreladas. 4. Que a unidade de origem elabore relatório conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas nos itens acima. E 5. Após a intimação da recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo de 30 dias para manifestação, nos termos do artigo 35 do decreto 7574/2011. Por fim, o processo deverá ser instituído aos meus cuidados para sua inclusão em pauta de julgamento. É como voto. Ok, Pedro, obrigado.
Assim, eu tive acesso ao processo de auto de infração, né? Agora os conselheiros de contribuinte não têm, né? Então não posso tomar decisão baseado no meu conhecimento, sendo que os outros não têm. Então tem que ser juntada essa decisão do auto de infração que não consta no processo. Perfeito, Pedro. Tá claro. Podemos julgar? Então, conselheira Cíntia. Acompanho. Renan. Com o relator. Renata. Acompanho o relator. Lara. Acompanho, presidente. Sabrina. Com o relator. Thaís. Acompanho. Eu também acompanho. Então, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Acompanhou o julgamento o Dr. Maurício de Carvalho Silveira Bueno, OAB São Paulo 196.729. Pedro, esse resultado aplica-se nos 3 processos? Aplica-se nos 3 processos, só muda o período de apuração e os deles também são dependentes do auto de infração. Perfeito. Então, mesmo caso. Resultado 148, 149 e 150. Ok, doutor Maurício? Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho a todos. Próxima oportunidade. Tchau. Próximo item, 151, Una Açúcar Energia Limitada em recuperação judicial. Conselheira Cíntia Helena de Campos. Trata-se de recurso voluntário interposto contra um acordo proferido pela 2ª turma da DRJ de Recife, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação para manter o crédito tributário constituído. Por bem representar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório da decisão recorrida. Peço licença para pular essa parte do relatório, uma vez que será retratada no meu voto. A contribuinte foi intimada da decisão pela via postal em 12/12/2013, apresentando recurso voluntário e documentos de folhas 138 a 171, por meio de protocolo eletrônico 3/1/2014, segunda-feira, pelo qual reiterou os argumentos da peça de impugnação e pediu pelo provimento do recurso para que seja reformado o acórdão, anulando o lançamento por ausência de elemento que pudesse ensejar a multa isolada, tendo sido autorizado por decisão judicial a transferência de créditos a serem utilizados na compensação, sob pena de afronta aos princípios da moralidade e da eficiência, norteadores da administração pública. Através do despacho de folhas 189, o processo foi encaminhado para julgamento. É o relatório. O recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de admissibilidade resultando em seu conhecimento. Conforme relatório, versa o presente processo de autuação para cobrança de multa isolada por compensação indevida apresentada em 19/5/2006, por intermédio da declaração de compensação, indicando crédito referente ao crédito prêmio do IPI, sem que existisse a decisão judicial autorizando a compensação. O despacho decisório, proferido em 26/5/2009, com base na informação fiscal, considerou como não declaradas as compensações objeto da declaração, uma vez que foi enviada com a edição da Lei 9.430/96, em razão de se tratarem de compensações relativas a crédito prêmio na forma do artigo 74, parágrafo 12, do mesmo diploma legal, com redação dada pela Lei 11.051/2004. Com isso, foi aplicada a multa isolada de 75% sobre o valor do tributo compensado indevidamente, em consonância com o disposto no artigo 18 da Lei 10.833/2003, com redação dada pelas leis 11.051/2004 e assim por diante. Ele mencionou todos esses dispositivos, com a cobrança no valor de R$ 90.828,69 centavos. Consta a informação fiscal que a Instrução Normativa 900/2008, que na forma da Instrução Normativa 900/2008, o tributo objeto de compensação não homologado será exigido com os respectivos acréscimos legais, sendo exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação for considerada não declarada, nas hipóteses do inciso 1, parágrafo 3º, artigo 34, aplicando-se o percentual de 75%
ou 150% quando se comprove falsidade apresentada pelo sujeito passivo. Alega a contribuinte que a multa isolada não deveria ter sido aplicada, uma vez que a recorrente apenas se utilizou de crédito reconhecido judicialmente. Crédito este que, conforme o acórdão do TRF5, era, à época, passível de transferência a terceiro pertencente à empresa do mesmo grupo econômico para pagamento com débitos mediante a declaração de compensação. Alega ainda que a compensação decorreu de decisão judicial plenamente válida e em nenhum momento utilizou crédito cuja legitimidade ou suficiência não fora confirmada ou mesmo teve sua compensação não homologada por falsidade de declaração. Da análise dos autos, verifica-se que em 19 de 5 de 2006, data da transmissão da DICOM, não havia o trânsito em julgado da decisão judicial, bem como não foi concedida liminar. Com relação à autorização judicial, como observado pelo ilustre julgador de primeira instância, a sentença proferida pela terceira vara da Seção Judiciária de Pernambuco julgou parcialmente o pedido, declarando o direito da impetrante Una Energética Limitada ao aproveitamento dos créditos do IPI detalhados, bem como a compensação dos referidos créditos, respeitada a prescrição quinquenal e obedecidos os determinados critérios, vedando, porém, a hipótese de persistência de saldo credor, exceção de crédito a terceiro. Todavia, em julgamento ao recurso de apelação em mandado de segurança, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento ao recurso para assegurar à parte apelante o direito à compensação dos créditos com outros tributos administrados pela Receita Federal, bem como permitir a transferência de créditos para empresa do mesmo grupo, isto é, com empresas coligadas, controladas e controladoras, resultando no seguinte dispositivo. Eu destaquei aqui o que constou no dispositivo do recurso, do acórdão. Em face da mudança de entendimento do TRF5 sobre o tema de antecipação de tutela em matéria tributária e da iliquidez do valor em apuração, há de ser deferida a compensação apenas com o trânsito em julgado da sentença. Constata-se que, ao contrário do que foi alegado pela recorrente, o TRF5 expressamente proibiu a compensação antes do trânsito em julgado. Portanto, deve ser rejeitado o argumento da defesa neste ponto. Subsidiariamente, argumentou a recorrente que não cabe aplicação da multa nos termos da nova redação dada pela Lei 1488/2007, medida provisória 472/2009, ao artigo 18 da Lei 10.833/2003, tendo em vista que as compensações foram realizadas em 19 de 5 de 2006. Argumentou ainda que, na época em que foram realizadas as compensações, o artigo 18 da Lei 10.833 exigia a comprovação da prática das infrações previstas nos artigos 71 e 73 da Lei 4.502/64, quais sejam sonegação, fraude e incomum. O ilustre julgador de primeira instância afastou a defesa, o argumento da defesa, com a seguinte fundamentação. Aqui eu trouxe um excerto da decisão recorrida, né? O item 27, só ali que eu vou ler. À luz dessas explicações, conclui-se pela legalidade da multa isolada de 75% em relação à compensação informada no DICOM, considerada não declarada, já que o lançamento foi efetuado com base em previsão legal, inexistindo, no caso, a necessidade de caracterização de falsidades da declaração, bem como comprovação das infrações do artigo 71 a 73 da Lei 4.502/64. Não obstante a acertada conclusão já trazida pela DRJ de origem na decisão recorrida, igualmente observo que a compensação não declarada foi introduzida em 28 de 12 de 2004, com a Lei 11.051/2004, que, através do artigo 4º, incluiu do parágrafo 4º, desculpa, do parágrafo 4º, incluiu a hipótese prevista pela linha D do inciso 2 do artigo 12º do parágrafo 12º do artigo 74 da Lei 9.430/96, bem como através do artigo 25, incluídos os parágrafos 2º e 4º ao artigo 18. O artigo 74, parágrafo 2º, inciso 2, a linha D,
parágrafo 2º da Lei 9.430, assim dispunha, né, que vê que o sujeito passivo que apurar o crédito, inclusive judicial, com trânsito em julgado relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios e quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele órgão. Será considerada não declarada a compensação na hipótese em que o credor seja decorrente de decisão não transitada em julgado. No momento da transmissão da DICOMP, vigorava a Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei 11.196/2005, que assim estabelecia: será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 74 da Lei 9.430/96, aplicando-se os seguintes percentuais. No inciso 1 do caput do, aqui, né, o inciso 1, no inciso 1 do caput do artigo 44 da Lei 9.430, que eu destaquei mais abaixo, né, que versa o inciso 1, 75% nos casos de falta de pagamento ou recolhimento após o vencimento, sem o acréscimo de multa moratória e de falta de declaração ou declaração inexata. Portanto, a qualificadora que exija configuração de sonegação, fraude ou conluio é prevista pelo inciso 2 do artigo 44 da Lei 9.430. Ademais, além da compensação declarada ser decorrente de decisão judicial não transitada em julgado, a linha D, cabe igualmente observar que as compensações com crédito terceiro com pedido protocolado após 31/2/2004 igualmente será enquadrado como não declarada por força do artigo 74, inciso 2, a linha A. No mesmo sentido, vem sendo decidido por este tribunal administrativo conforme decisões que abaixo colaciono. Por fim, uma vez que a multa isolada observou o percentual, a multa isolada aplicada, observou o percentual de 75%, igualmente nesse ponto não deve ser acatado o argumento da defesa, motivo pelo qual deve ser mantido o auto de infração. Antes exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário. Ok, sim. Eu tive que ler o voto inteiro, porque são várias legislações, são vários detalhes. Ok. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Está claro para todos? Só confirmar, o contribuinte ficou falando de fraude aleatoriamente, porque a multa foi de 75%. Então não era nem para... Não precisava nem falar sobre isso, né? Porque nem foi aplicada o percentual qualificado. Não foi aplicado, mas foi argumento de defesa, né? E que ele está considerando que ele não considerou especificamente essa redação dada pela Lei 11.196. Ele considerou uma redação de 2007, enfim, ele ficou abordando em função disso, e como é o argumento da defesa, então eu explanei aqui de forma a demonstrar o porquê que não se aplica a tese. Ok, Cíntia. Tudo certo? Thaís, tranquilo? Sim? Então, vamos mais ou menos, mas dá para votar. Não, vamos esclarecer. Algum ponto que está te incomodando? É esse, assim, que ou o contribuinte fez um argumento que não cabe no processo, ou tem alguma coisa estranha, assim, por que ele se defendeu de algo que não existe? É só essa a minha dúvida. Thaís. Oi. Na vigência anterior do 74, na verdade, do artigo 18, da 1833, nós até discutimos isso num processo... Num processo, uns 2-3 meses atrás, então, o voto vencedor da Renata. Foi. Que a Cíntia defendeu que só seria aplicável a multa por compensação não declarada quando configurada as hipóteses dos artigos 72 a 74. Porque tinha a questão da data em que foi transmitida a declaração. Exatamente. Que é justamente o texto do artigo 18 dado pela Lei 11.051 de 2004. Então, seria o texto vigente de 2004, que fala que o lançamento de ofício do artigo 90 da MP 2158
Limitar-se-á a imposição de multa isolada em razão da não homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações. Vou chegar lá. Então, o caput do artigo, a princípio, só trazia a aplicação da multa na hipótese de caracterização dos artigos. Não era que nem hoje, que você tem multa não declarada naquelas hipóteses, compensação não declarada naquelas hipóteses X. Sim, ele estava tratando como se não tivesse entrado em vigor a alteração trazida em 28/2/2004 pela... Mas já tinha, então a questão não é nem percentual, a questão é que não se aplica, para o contribuinte não se aplicaria o caso de compensação não declarada. É isso, porque não teve fraude. A forma como ele argumentou, tá, na verdade é um recurso bem extenso, e a forma como ele argumentou foi no sentido de que não se aplica a multa por compensação não declarada, uma vez que não foi comprovado fraude, e ele não levou em consideração a alteração trazida pela Lei 11.051/2004. Que já estava vigente, entendi. Como eu destaquei no meu voto, né, a compensação ela foi apresentada em 19/5/2006. Foi por isso que eu discorri aplicando a alteração trazida pela 11.196/2005. Entendi, obrigada, gente. Então, realmente, não tem nada a ver com a questão de 150% ou 75%, é de configuração da compensação não declarada mesmo. Tem a ver também porque nessa lei 11.196/2005, ele também traz a questão de 150%. E ele está questionando em cima de fraude com o e o que eu estou argumentando aqui é o seguinte: ele aplicou o 75%, portanto, ele não enquadrou no inciso 2 do parágrafo 4º, ele enquadrou no inciso 1. Então, está correto. Esse é o argumento do meu voto. Ok, Cíntia, acho que... Uhum. Tranquilo? Uhum. Acho que tá. Obrigada. Renan. Então, vamos para o voto. Pedro? Acompanhe a relatora, presidente. Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Lara? Acompanho. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Agora a gente vai para o 152, Rebiere Gelatinas de Presidente Epitácio Limitada. Silvio Renan. Vamos lá. O processo, o questionamento do contribuinte é basicamente quanto ao cálculo do crédito presumido de IPI. Então, ele fala, olha, o cálculo que o auditor fez é diferente do meu, eu vou apontar as divergências desse cálculo, e aí ele vai fazer o recurso voluntário. Então, em resumo, é isso, eu vou apurar cada uma dessas divergências. Então, é pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, terceiro trimestre de 2003, foi apresentado o formulário em virtude da utilização do programa. Como se extrai da informação SAFIS 63 espaço decisório? Eu só estou tendo eco de alguém, gente. Eu não sei. Então, como se extrai da informação SAFIS 63/2008 espaço decisório, o pedido de ressarcimento foi parcialmente deferido e as compensações vinculadas homologadas no limite do crédito em virtude de divergências apuradas pela fiscalização no cálculo do benefício. Ciente da decisão, impugnou a DRJ Juiz de Fora, que inicialmente converteu o julgamento em diligência para que a fiscalização se pronunciasse sobre cada uma das divergências apuradas pelo contribuinte no cálculo. Então, a fiscalização se pronunciou sobre as divergências e o contribuinte silenciou após esse pronunciamento. Então, o que a DRJ fez? Declarou improcedência, né, da manifestação de conformidade, concordando com todas as pontuações feitas na diligência. O contribuinte insatisfeito, ele recorre ao CARF defendendo cada um dos pontos específicos em que foram detectadas divergências conforme segue. Inicialmente, preliminarmente, fala da nulidade, ausência de certeza e liquidez nos cálculos da SAFIS, baseado em documentos já retificados pela recorrente,
e apurou diferenças no cálculo da receita de exportação e da receita operacional bruta. Quais as diferenças? A receita acumulada, uma devolução de venda incluída equivocadamente e uma variação cambial que não foi incluída pelo auditor fiscal. Apontou ainda uma divergência não identificada, que ele apura um valor de divergência, mas não sabe explicar qual é o motivo, e por isso vai alegar cesseamento no direito de defesa. E apurou ainda diferenças no custo acumulado, referente ao consumo de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. Solicita provimento de recurso, reconhecimento integral do crédito. Esse é o relatório. Faço algumas considerações sobre a tempestividade, mas digo que, por qualquer das datas utilizadas no processo, o recurso é tempestivo, deve ser conhecido. E, como já exposto, o litígio em questão é voltado predominantemente para o cálculo do crédito presumido de IPI. Trago a Lei 9363 do crédito presumido e a Lei 10.276 de 2001, que fala um cálculo alternativo, que aí é essa fórmula um pouco mais complexa aí do fator F, enfim, RX, não vamos entrar em detalhes. Passada a legislação de que, na apuração do fator F, o auditor fiscal encontrou divergências no valor de receita de exportação e receita operacional bruta e no custo de produção, conforme se observa nos demonstrativos das folhas 306 a 308. Como já exposto em relatório, as divergências foram observadas, as divergências foram objeto de manifestação de inconformidade, diligência à unidade de origem e recurso voluntário. Só um minuto. Desculpa, gente, é porque meu filho estava entrando aqui e acabou me desconcentrando um pouco. Entendo perfeitamente. Francisco aprendeu a abrir porta esses dias também. Então, vamos iniciar. Eu passo agora aos argumentos do contribuinte. Inicialmente, a nulidade. Por que o contribuinte está alegando nulidade? Ele diz o seguinte, olha, eu retifiquei a minha DCP, minha declaração de crédito presumido, e o auditor não levou isso em consideração, portanto, essa decisão é nula. E esse tema, eu trago que ele foi bem abordado na decisão de primeira instância, e eu vou justamente abordar no mesmo sentido e refutar esse argumento. Trago, inclusive, a comparação das nulidades que a gente constantemente reconhece nas retificações de DCTF. Mas eu digo, olha, aqui não é o caso. Como acertadamente destacou o acordo da DRJ, as análises realizadas manualmente pelo auditor fiscal, ao conferir todos os documentos apresentados e o registro de apuração do PI, montando uma planilha demonstrativa expondo somatório e suas conclusões, não permitem qualquer dúvida acerca da legalidade da decisão tomada. O que eu estou querendo explicar com isso? O auditor ele fez um cálculo à parte, ele pediu ao contribuinte, me apresente seus documentos, me apresente seu registro de apuração do IPI, e fez todo um cálculo à parte e apresentou o resultado do cálculo para o contribuinte. A DCP ela não interferiu no cálculo, por isso que o auditor sequer vai utilizar ela no momento da decisão. Por isso que não haveria nulidade, porque não seria ela o motivo, o fundamento da decisão realizada pelo auditor fiscal. Por isso eu afastei a nulidade. Quanto a essas divergências de receita de exportação e receita bruta, são 3 divergências e elas se referem às 2 receitas, tanto a exportação quanto a bruta. Primeiro, o saldo acumulado do período anterior. Eu trago o demonstrativo da Receita Federal, esse primeiro recorte, e abaixo as divergências apontadas pelo contribuinte. Então, são divergências a menor. O contribuinte identificou que a receita acumulada dele seria a menor. Defende, da mesma forma que fez manifestação de conformidade, que os valores por ela apurados do período anterior foram homologados pela própria DRF, como faria prova a informação SAFIS, número 62, constante do processo administrativo final 2003-45. O que o contribuinte vai alegar? Ele vai dizer o seguinte, olha, o meu crédito do trimestre anterior foi homologado pela autoridade fiscal. Como que agora vocês vão alegar no período seguinte, no trimestre seguinte, que esses valores acumulados, né, do trimestre anterior são divergentes? Então, o que a DRJ vai dizer? Olha, o valor do crédito é uma coisa. As variáveis que envolvem a formação desse crédito, que é receita de exportação, receita bruta e custo acumulado, são outras. Então, em tese, segundo concluiu a DRJ, é possível que esses valores de receita sejam divergentes, mesmo o crédito sendo totalmente deferido. Eu vou um pouco mais a fundo. Eu trago
vai ser mais abaixo, já na página 8, que eu trago um trecho justamente da informação SAFIS, que foi juntada em diligência, a 62, que se refere ao trimestre anterior. O que diz nessa informação SAFIS? Que o auditor fiscal apurou um crédito maior do que o declarado pelo contribuinte. Ele diz aqui, olha, eu apurei 385 mil, o contribuinte só está pedindo 381. E vai até, ao encontro, corroborar com o fato da receita encontrada pelo auditor ter sido maior do que encontrada pelo contribuinte. Então, faz todo sentido que as receitas acumuladas apuradas pelo auditor sejam maior. Mas o meu fundamento de decidir, eu trago isso no meu voto, é a falta de prova. Se o contribuinte pretende demonstrar que a receita acumulada, identificada pelo auditor, não é a correta, deveria ele ter carreado provas aos autos e justificasse, olha, a minha receita é diferente. Por que a receita acumulada do contribuinte é a correta e não a do auditor fiscal? Então, é justamente nesse ponto. E eu gostaria só de ler um trecho da diligência, tá? É um pouco anterior, mas é bem simples, é bem resumida. O que pode passar para agora, Renan, só para eu acompanhar? Eu vou ler só um trechinho, tá? Ela está bem no início da página 7. Eu já estava lá embaixo, mas eu quero ler esse trechinho só para arrematar. Tá, obrigada. Que em 7 de diligência, o auditor fiscal expressamente destacou: os valores acumulados no início do trimestre de 2003 decorrem da análise efetuada por esta SAFIS sobre o pedido de crédito presumido do trimestre anterior, conforme a informação fiscal juntada pelo contribuinte. Informação elaborada pela mesma seção, pelo mesmo auditor fiscal, utilizando os mesmos critérios, quais sejam valores apurados pelo contribuinte no livro de registro de apuração de IPI. Então, foram fiscalizações realizadas subsequentes pelo mesmo auditor fiscal e ele simplesmente foi transportando esse saldo. Se o contribuinte entende que a receita acumulada é divergente, ele teria que trazer alguma prova disso. Então, demais, a gente já verificou que o próprio crédito apurado pelo contribuinte no trimestre anterior foi diferente, né? Então, eu entendo que nesse ponto tem razão a fiscalização. Quanto à venda devolvida, cancelada, o contribuinte, a recorrente defende que parte do valor das receitas de exportação e receita bruta foram declaradas de forma indevida. Por um equívoco, acabou incluindo vendas não embarcadas, mercadoria não exportada, devendo ser o valor retirado do cálculo do crédito presumido do IPI. Entretanto, na realização da diligência, após intimada pelo auditor fiscal, respondeu que houve o cancelamento da venda no dia 8 de julho, no valor de 208 mil, mas que o documento foi emitido e cancelado no dia seguinte. Desta forma, a receita estaria registrada pelo valor correto, ou seja, o cancelamento da venda não afeta o total da receita. O contribuinte diz que o valor afeta, a DRJ baixa em diligência para que ele junte provas e ele diz, não afeta. E a DRJ simplesmente diz, pronto, o próprio contribuinte está discordando do argumento dele e negou o provimento. Mas agora, em recurso voluntário, ele volta a alegar a mesma coisa que alegou em manifestação de conformidade. Não, eu me equivoquei de novo, afeta sim. O que eu fiz para resolver esse problema? Eu digo que, mais uma vez, eu estou no finalzinho, na última frase da página 8. Mais uma vez, falha recorrente em provar suas alegações. De fato, constata-se a folha 70, no registro de entradas, o lançamento de retorno de mercadoria não exportada, IPI, no valor de 208.310,40. Entretanto, falha recorrente não trazer prova da inclusão do valor em sua receita bruta de exportação. Ele só traz no registro de entrada, não trazendo informações específicas a respeito. Tudo bem que está lá no registro de entrada uma devolução de venda, mas cadê essa venda na sua receita bruta, na sua receita de exportação? Ele não traz qualquer documento. E, analisando a fundo o processo, eu percebi justamente o contrário. E, analisando justamente a relação de notas fiscais referentes à exportação para cálculo do crédito presumido do terceiro trimestre, juntado pela própria recorrente, seu pedido de ressarcimento, está aí o recorte da planilha, com todas as exportações que foram levadas em consideração. Eu fiz a somatória delas no Excel, está aí o cálculo do lado direito. O valor
das exportações dele, 2.677.747,34, dá exatamente o valor apurado pela fiscalização, aí no CFOP 7.11, que são referentes às exportações do mês de julho. Então, o que o auditor fez foi nada mais do que levar em consideração as exportações realizadas pelo contribuinte, não a constatação dessa divergência da venda devolvida. Tá? Então, também deve ser rejeitado o recurso nesse ponto. Quanto à variação cambial, senhores, eu vou praticamente aplicar um precedente do CARF. São muitos precedentes de Câmara Superior, eu acredito que não vale nem o esforço de tentar debater muito no contrário. E eu, de fato, me restei convencido pela quantidade de precedentes e passo a explicar. Último ponto, divergência, são relativas à inclusão da variação cambial nessas receitas para fins de cálculo do crédito presumido. O auditor fiscal e o acordo recorrido concluíram pelo posicionamento claro da Receita Federal pela impossibilidade de inclusão das receitas decorrentes de variação cambial nas receitas de exportação e bruto. De fato, contabilmente, não há o que se discutir. Seja pela análise da legislação relativa às contribuições do imposto de renda, as variações cambiais constituem espécies de receitas financeiras não integrantes do conceito de receita bruta de exportação. Isso é claro, o regulamento do IPI, inclusive, traz isso expressamente. Não é receita financeira. Apesar do exposto, tenho que dar razão recorrente pelo que passo a explicar. O tema é pacífico do CARF, e aí eu vou trazer as inúmeras quantidades de acórdãos de Câmara Superior que tem dando razão ao contribuinte. A 9303, enfim, estão aí várias decisões de Câmara Superior, essas foram as que eu colacionei em uma pesquisa rápida. E por que a Câmara Superior vem reconhecendo essa inclusão, já que são receitas financeiras? É um caso bem específico, uma exceção. Por causa de uma decisão do STF em sede de repercussão geral. A decisão ela é voltada para o PIS e COFINS. O que a decisão diz? É justamente de variação cambial sobre não incidência de PIS e COFINS sobre essas variação cambial relativa à exportação de produtos. Então, é específico do específico, seria uma exceção da exceção. No tópico 4 da ementa do RE, que eu trago aí na transcrição do acordo da Câmara Superior, o STF entendeu que consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas. Então, foi justamente esse o motivo que a Câmara Superior entendeu. Bom, se essas receitas de variação cambial, quando decorrentes da exportação, elas consideram-se decorrentes de exportação, eu admito a inclusão dela no cálculo do crédito presumido de IPI. Eu vou até trazer por que eu vou admitir a aplicação de um RE voltado para o PIS e COFINS num cálculo de IPI. Teoricamente, eu poderia afastar essa decisão, porque a própria lei do crédito presumido, no artigo 3º, ela vai ser expressa, está na nota de rodapé. Ela vai falar, para efeitos de apuração do montante da receita bruta e da receita de exportação, considera-se a legislação de PIS e COFINS. Então, a própria legislação do IPI, ele diz, olha, para buscar esses conceitos, você tem que ir na legislação do PIS e COFINS. E lá existe uma decisão do STF. Então, foram por esses motivos que eu dei provimento na parte de variação cambial. O que pesa que, provavelmente, eu creio que isso vai reduzir o crédito do contribuinte. Eu não entendi esses motivos. Mas, enfim, talvez eu esteja equivocado. Eu joguei na fórmula que o valor diminuiu, mas eu realmente não entendi. Mas foi o que ele solicitou. Está sendo dado provimento. A divergência não especificada. Esse é aquele ponto. O contribuinte ele diz o seguinte, olha, eu apurei outra divergência, mas eu não sei que divergência é essa. E o auditor não explica, portanto, nulidade, cesseamento, direito de defesa. Só que aí eu vou trazer justamente o demonstrativo. O auditor ele pediu os documentos, fez o cálculo, expôs o cálculo dele numa planilha, ainda traz maiores explicações em diligência de como foi realizado esse cálculo. E se o contribuinte que tem as notas fiscais não conseguiu verificar essas divergências que o auditor aponta expressamente no cálculo dele com os demonstrativos, não haveria que ser reconhecida a nulidade. Nulidade seria se o auditor não tivesse trazido os cálculos expressos no despacho decisório. Eu digo que as conclusões dos fiscos estão claras, bastando a recorrente verificar as saídas realizadas em cada mês
para identificar os motivos das divergências constatadas pela fiscalização. Então, também eu vou afastar esse argumento quanto às divergências não identificadas. Por fim, o custo acumulado referente a MP, PI e ME. Aí muda completamente o assunto. O que acontece? Tentando resumir. O auditor ele identificou, no mês de julho, uma divergência de pouco mais de 1 milhão dessas aquisições, seriam gelatinas semi-industrializadas, enfim. Houve uma divergência no mês de julho de pouco mais de 1 milhão. O processo foi baixado em diligência e o contribuinte, olha, a divergência são essas notas fiscais aqui, de aquisições de matéria-prima. Perdão, Renan, só para acompanhar, aqui é crédito básico. Não, presumido. Presumido ainda. É que é o método alternativo, que leva em conta também os custos. Se olhar a fórmula lá, é RX sobre RT menos C. Então, inclui no método alternativo também os custos. Tá, entendi. Obrigada. Então, vai interferir sim o valor dos custos no crédito presumido. E houve uma divergência apurada de pouco mais de 1 milhão. O que foi essa divergência? O contribuinte juntou as notas fiscais. Eram aquisições de matéria-prima do primeiro e segundo trimestre de 2003. Aí ele diz, olha, eu estou incluindo agora, no terceiro trimestre, valores de matéria-prima que eu não incluí no primeiro e segundo trimestre. E como esse cálculo é feito de forma acumulada, eu entendo que eu posso solicitar o ressarcimento agora no terceiro trimestre. E aí, no final da página 13, eu vou explicar o motivo porque eu não vou dar provimento nesse ponto do recurso do contribuinte. Eu digo que não tem razão. Ainda que eventualmente se possa discutir a escrituração dos créditos em períodos diferentes da efetiva aquisição, o pedido de ressarcimento obrigatoriamente deve ser referente ao crédito apurado no trimestre específico, não sendo legítima a apresentação de um único PER referente a crédito de vários trimestres anteriores. Essa é a inteligência que eu extraí da combinação da Lei 9363 e NSRF 315 e 210 de 2002. Porque a Lei 9363, ela atribui para a administração o poder de expedir as instruções necessárias para o cumprimento disposto nessa lei, inclusive quando os requisitos de periodicidade, apuração e fruição do crédito presumido e do respectivo ressarcimento. Então, a atribuição é da administração. E o que a Receita Federal fez? Publicou a IN 315 e disse que esse tópico do ressarcimento, que é permitida a utilização de acordo com a norma de ressarcimento em espécie específica, né? Qual a norma do ressarcimento específico? IN 210 de 2002, que ela vai trazer no artigo 14, inciso 1º, que os créditos presumidos do IPI como ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS, previsto na Lei 9363 e na Lei 10276, que é o método alternativo que estamos apurando. No parágrafo 3º diz, são passíveis de ressarcimento apenas os apurados no trimestre calendário. Então, é justamente, eu percebo que a legislação está limitando o pedido de ressarcimento ao crédito próprio do período. Não seria possível a inclusão de créditos de períodos anteriores. Eu colaciono acórdãos nesse sentido, inclusive emento um acórdão do Pedro, apesar de que existem certas diferenças, óbvio, esse processo é bem específico, mas eu acho que a ementa do Pedro traduz o que eu penso, que é o que o ressarcimento de IPI ou sua compensação com débitos e tributos e contribuições efetuados por meio de PERDECOMP deve se referir apenas aos créditos decorrentes de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se refere. É a questão ementada como periodicidade trimestral do PERDECOMP. Dessa forma, tendo em vista que a recorrente pretendeu ressarcimento de créditos presumidos relativos ao primeiro e segundo trimestre de 2008, não podem ser deferidos diante das previsões da legislação de regência e jurisprudência exposta. Pelo exposto, opto por dar parcial provimento a recurso voluntário somente para reconhecer a inclusão da variação cambial ativa nos valores de receita de exportação e receita bruta utilizadas no cálculo do crédito presumido do IPI. Como voto, estou aberto a esclarecimentos. Ok, Renan, obrigado.
Dúvidas? Questionamentos? Caiu com a pessoa certa o processo, né? É, Pessoa que traz solução. ele não questiona não a correção do crédito presumido? Não. Do Selic? Não. Você está achando que deveria aplicar de ofício? Não. Só dúvida mesmo, se ele tinha questionado. A questão é o cálculo mesmo. É uma trabalheira, mas o cálculo, para mim, ele está correto. Só essa questão da variação cambial que eu não entendi por que ele questionou. Mas o que eu apurei foi isso. E variação cambial, entendo eu que receita é de exportação. A natureza, entendo eu, da mesma forma. Segue a regra, né? Para mim, assim, contabilmente, assim, meio que muito estranho você incluir uma receita financeira na exportação. Até defendi isso ontem, ou foi ontem ou foi anteontem. Contabilmente é meio que bizarro, mas o STF ele não dá as decisões dele com base em princípios contábeis, né? Ele dá com base em princípios constitucionais e, no caso, tributários, e tributariamente faz todo sentido, e é por isso que eu entendo, porque que a Câmara Superior tem esse posicionamento, inclusive, você entende isso também, né? Acho que é meio a lógica de que o acessório segue o principal, né? Sim. Justamente. É uma exceção da exceção, né? E é justo. É justo, não é nada absurdo. Podemos votar, então? Está claro, então. Conselheiro Pedro? Eu acompanho o relator. Cíntia? Renan, parabéns pelo voto, gostei muito e acompanho integralmente. Ok. Renata? Com o relator. Lara? Parabéns, Renan. Cálculo. A conferência desses cálculos aí. Com o relator. Eu queria ver o Renan demonstrar a fórmula, né? Isso aí ficou faltando, né, Renan? Eu fiz no Excel aqui, tá no meu computador aqui aberto, viu? Lá da IEN, lá da lei, né? Tinha que ter demonstrado isso, né? Isso aí faltou, né? Só esse ponto. É Sabrina? Com o relator. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Parabéns, Renan. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a inclusão da variação cambial ativa nos valores de receita de exportação e receita bruta utilizadas no cálculo do crédito presumido de IPI. Seguindo, vamos para o 153, 154, 155, 156, 157, 158, Capital Brasil, Comércio, Importação e Exportação, conselheira Cíntia Helena. Todos são iguais, altera apenas o período de apuração. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão proferido pela segunda turma da DRJ de Ribeirão Preto, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório da decisão recorrida. Trata o presente processo de declaração de compensação cujo direito creditório, advindo de pedido de ressarcimento, foi insuficiente para o total de homologação dos débitos, em razão de estarem vencidos, o que acarretou a incidência de encargos moratórios. Tempestivamente, o interessado manifestou sua inconformidade, alegando, em síntese, que, conforme a jurisprudência e doutrina, princípios constitucionais e legais citados, ao transmitir o perde-compra, ainda que com débitos vencidos, teria extinto o crédito tributário por compensação espontaneamente, a teor do artigo 138 do CTN. A contribuinte foi intimada da decisão pela via postal em 11 de 11 de 2014, apresentando recurso voluntário e documentos por meio de protocolo físico em 11 de 12 de 2014, pelo qual pediu pelo provimento do recurso, reiterando os argumentos da peça de impugnação. Através do despacho de folha 180, o processo foi encaminhado para julgamento. É o relatório. O recurso é tempestivo e, bem como preenche os requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento. Conforme relatório,
Trata-se de declaração de compensação transmitida em 11 de novembro de 2007, cujo direito creditório, advindo de pedido de ressarcimento de IPI, foi insuficiente para a total homologação dos débitos, em razão de estarem vencidos, o que acarretou a incidência dos encargos moratórios. O despacho decisório foi emitido em 5/10/7 de 2011, com a seguinte conclusão. Aqui eu transcrevi, né, o despacho decisório eletrônico, tá, em que ele reconheceu o crédito, mas foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. Com isso, teve aqui um saldo remanescente. Esse saldo remanescente, valor devedor consolidado, correspondente a débitos indevidamente compensados para pagamento até 29/7/2011. De fato, os débitos indicados para compensação estavam vencidos por ocasião do pedido transmitido em 11 de novembro de 2007, sobre os quais foram aplicados apenas acréscimos a título de juros, porém sem a inclusão da multa. A dúzia recorrente que cancelou e apurou os créditos a que tem direito, requisitando seu ressarcimento e, posteriormente, sua compensação, o que fez de livre e espontânea vontade antes de qualquer procedimento fiscal, bem como antes de tê-lo declarado em DCTF, que configuraria o lançamento definitivo do crédito tributário. Argumentou ainda que apurou o principal em aberto e os correspondentes juros devidos. Com isso, pede pela exclusão da multa por denúncia espontânea, por considerar que, ao transmitir o perde-conta, ainda que com débitos vencidos, teria extinto o crédito tributário por denúncia espontânea a teor do artigo 138. Inicialmente, cabe observar que o Instituto da Denúncia Espontânea é caracterizado pela conduta do contribuinte antecipada a qualquer ato administrativo por parte da autoridade competente, resultando no benefício do recolhimento apenas no montante principal acrescido de juros, de mora e sem incidência da multa. O artigo 138, aí eu estou transcrevendo o artigo 138 do CTN. Inicialmente, observo que tanto o pagamento quanto a compensação estão arroladas no CTN como modalidades de extinção do crédito tributário. Trago aqui o artigo 156, 1 e 2. A compensação, mesmo que esteja sob condição resolutória, em razão de... Só um minutinho aqui. Eu peço para se concentrar. Para o direito civil, o conceito da compensação igualmente abrange uma das formas de extinção das obrigações em geral, uma vez que, se duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor, uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Então, eu estou trazendo aqui o artigo 368 do Código Civil. Como se posiciona o doutrinador Luciano Amaro, a compensação, quando couber, é modo alternativo de satisfação do débito tributário. O sujeito passivo da obrigação tributária tem, pois, a faculdade legal de extingui-la por compensação nos termos do que for previsto pela lei. Com isso, adoto a posição sobre a possibilidade de extinção do crédito tributário pela compensação em sua acepção de adimplemento. Neste sentido, eu cito um acordo proferido pelo STJ, tá? Que eu vou só destacar a parte grifada. Verifica-se estar caracterizada denúncia espontânea, pois não houve constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte, seja mediante procedimento fiscalizatório do fisco, anteriormente ao seu respectivo pagamento, que, em caso, se deu com a compensação de tributos. Ademais, a compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição resolutória, ou seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o fisco, em procedimento homologatório, verificar algum erro na operação de compensação. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão da multa moratória e punitiva. Aqui eu chamo a atenção que a não homologação ela decorreu só em razão da insuficiência de crédito, uma vez que, na apuração do débito, a fiscalização incluiu a multa moratória, o que não tinha sido feito pelo contribuinte. Então, não houve questionamento de divergência sobre o crédito. Tá?
Este Tribunal Administrativo já adotou o mesmo posicionamento, atribuindo a compensação aos efeitos da denúncia espontânea, a exemplo do Acordo 3201-004-475, de relatoria do ilustre conselheiro Leonardo Vinícius Toledo de Andrade. Estou citando aqui, admita. Com relação à não inclusão da multa moratória, observo que o Procurador-Geral a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional proferiu o ato declaratório PGFN 4/2011, originado de decisões proferidas pelo STJ, que fez os seguintes termos. Aqui, com relação às ações e decisões judiciais que fixam entendimento no sentido da exclusão da multa moratória, quando da configuração da denúncia espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva nos moldes do artigo 138 do CTN. Destaco ainda que o entendimento do STJ, em julgamento ao recurso especial 1149.022, São Paulo, de relatoria do eminente ministro Luiz Fux, transitado em julgado em 30/8/2010, proferido em regime de repercussão geral com a seguinte emenda. Aqui eu destaquei que a denúncia espontânea, ela resta configurada na hipótese que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica antes de qualquer procedimento da administração tributária, noticiando a existência de diferença maior, cuja quitação se dá concomitantemente. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada com a consequente exclusão da multa moratória nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente. É que a declaração do contribuinte elide a necessidade de constituição formal do crédito, podendo ser este imediatamente inscrito em dívida ativa. Aqui, onde que nos termos do RESP, o intuito da denúncia espontânea é aplicável à situação em que há recolhimento a destempo, acompanhando de juros moratórios, de tributo que não tenha sido objeto do lançamento ou de autolançamento por sua confissão de dívida em DCTF. No mesmo sentido, se posiciona a Câmara Superior de Recursos Fiscais, a exemplo do Acordo 9303008423. Aí é que eu estou destacando, por que eu estou considerando o RESP neste caso. Aqui o ilustre conselheiro Rodrigo da Costa Poços observou em seu voto que a decisão fala especificamente em pagamento concomitante com a retificação da DCTF, mas pelo seu teor, o da súmula 360 e dos precedentes nela citados, mais que claro, é óbvio, fica que o mesmo vale para pagamento feito anteriormente. Com relação, então, ao porquê que pode ser trazido o resto. Portanto, nos termos do artigo 62, aplica-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso para que seja reconhecido o Instituto da Denúncia Espontânea, no presente caso, afastando a cobrança da multa de mora. Passa o segundo? Não, vamos julgar esse caso. Só, assim, concluindo, então, esse RESP, eu entendo que é aplicável, e quando menciona o termo pagamento a título de extinção de crédito tributário, pelas razões colocadas, e uma vez que o CTN arrola a compensação como extinção, e em virtude desses precedentes também, então eu considero a compensação como ok. suficiente. Mas o Poços não fala hora nenhuma em compensação, né? Então, não, ele... que, né? Não, por isso que eu destaquei. O que o Poças fala aqui não é com relação à questão da compensação, eu tratei lá em cima. O que ele fala aqui não é com relação à compensação. Ele fala que o precedente, ele fala sobre a pagamento anterior ao pagamento não. O pagamento anterior, no caso, porque nesse caso aqui não foi nem apresentada a DCTF, né? Foi direto a declaração. Se eu entendi bem, Cindy, então a empresa declarou o débito em DCTF, e esse débito estava em atraso, foi extinto por meio de compensação. Aí você está excluindo a multa e os juros. Não, a multa só. Porque assim, ele incluiu os juros. O que ele fez? Ele apurou o principal vencido, incluiu os juros,
não incluiu a multa moratória. E aí foi reconhecido esse crédito, só que esse crédito ele não foi suficiente para compensar o débito, porque a fiscalização incluiu a multa de mora. E o que ele está dizendo? Não cabe a multa moratória porque foi a título de denúncia espontânea, uma vez que ele lançou lá... Mas se ele tivesse pago em dinheiro, ele teria que ter pago com multa e juros, né? Ao invés de compensar. Aí tem essa questão que eu trouxe da Procuradoria, né? A questão da multa, a multa moratória, a multa punitiva, elas... no caso da denúncia espontânea, tem vários julgados do CARF, inclusive, que não se aplica multa moratória em caso de denúncia espontânea. Mas qual seria a diferença aí para um pagamento em dinheiro? Pagamento em dinheiro iria incidir a multa moratória. Você não conseguiria pagar esse débito sem multa moratória. Seria a multa lá de 20% mais juros. Qual seria a diferença? Tanto a COSIT quanto a Procuradoria já regulamentou isso aí. Se você formalizar a denúncia espontânea, aí você pode fazer o pagamento sem a multa moratória. Você tem uma regulamentação da Receita, inclusive, né? Mas você tem que formalizar isso. Você tem que antes de qualquer ato da fiscalização. Aí você tem que ter... A questão aí é a compensação, não é isso? Oi? Como? Não, falando de pagamento. Aqui é compensação. Mas o Pedro está colocando a hipótese de ter sido em pagamento. Então, no caso de pagamento, sim, a Cintia está correta nesse ponto, você já é pacífico, né? A natureza da multa de mora e da punitiva, da multa de ofício é a mesma para fins de denúncia espontânea. Isso é pacificado já, inclusive, dentro da Receita. Mas você tem que ter a formalização prévia. Né? Que são duas situações aqui. Primeiro, a questão de considerar a compensação como extinção do crédito tributário. Aqui, por isso que aqui eu estou trazendo até esse precedente do STJ e esse precedente do CARF, que considera compensação. A gente já debateu isso aqui bastante, até com a Cintia no colegiado. Exatamente. E aí, o segundo ponto, né, como ele nem declarou em DCTF nada, então ele simplesmente colocou na declaração, no pedido, então, por isso que eu trouxe esse acordo do conselheiro Rodrigo Poças, em que ele fala que se pode, aí no caso aqui é de pagamento no voto dele, mas o que eu estou destacando se pode, não é obrigatória a retificação da TCTF, e pode ser pagamento realizado anteriormente também, que é um caso aqui, não foi pagamento, foi compensação, mas aqui eu estou colocando os dois institutos como extinção do crédito tributário. Renan? É só para destacar o acórdão 3402-007-071, tá? de outubro do ano passado, da nossa turma, relatoria da Maria. Era justamente essa questão da impossibilidade de aplicação da denúncia espontânea em caso de compensação, porque o CTM expressamente falou o termo pagamento. E ainda mais no mesmo código em que se define o pagamento, você aceitar que esse termo agora é mais amplo, não é só o pagamento, então não procede. E nesse julgamento foram vencidas só a Thaís e a Maísa, tá? Então, é até uma mudança de entendimento da Cíntia, mas que está realmente... Eu tenho que ver esse mas está devidamente fundamentado. Eu sempre acompanhei, inclusive, a Thaís e a Maísa, quando a gente tem aquela questão, né, da aplicação do 150, né, então, é aquela divergência. A Maria não considerava a compensação como modalidade de extinção, né? Não é que não considerava como modalidade de extinção, não. Não considera como equivalente a pagamento. Pagamento como equivalente a pagamento. Porque o 138 não fala compensação. Tá? E também para fins de cálculo do artigo 150, parágrafo 4º, tem aquela discussão se a compensação, a antecipação, quando ocorre pagamento ou quando ocorre compensação. Renan, você repete o número da resolução aí, por favor? Do acordo, né? 3402-007-071. Peraí. 3402-007? 071. 071, né? Ok, obrigado. Renan, e tem diversos outros, não foi só esse, não. Não. Eu lembro especificamente desse, que eu tinha pouquíssimo tempo de CAF, e eu ainda discutido isso, eu da Thaís e da Maísa. Eu lembro. Você está sentada do meu lado, eu até te expliquei, é verdade. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Que a Cíntia está considerando que pagamento seria uma hipótese de extinção, equivalendo à compensação.
aproveitou o Instituto da Denúncia Espontânea, caso não houvesse nenhum processo de fiscalização no meio do caminho. Isso. Esse é o posicionamento. E existe esse julgamento aqui da Câmara Superior de Recursos Fiscais que a Cíntia colocou, mas, na verdade, o que aconteceu? Isso aqui foi uma composição que aconteceu durante um mês, e daí deu esse resultado aqui. Mas a jurisprudência do CARF, inclusive da Câmara Superior, da primeira sessão, é mais em sentido contrário, tá? Isso aqui não é pacífico, não. Isso aqui é uma briga bem boa. Mas, quando eu defendo isso daqui também, Renato, o ponto é que o jeito que a compensação evoluiu na legislação tributária, para que ela serve hoje, é isso, é para ser pagamento. Você vê a compensação de qualquer outra forma que não seja de que é pagamento, faz virar um Frankenstein, assim, um negócio que não para em pé. Então, você considera ela pagamento para todos os fins, e daí para esse não. Porque, afinal, o que é a compensação? É encontro de contas, em que o contribuinte tem um crédito e a Fazenda também tem. Então, são pagamentos que se excluem mutuamente. Esse é o conceito de compensação tributária. Então, na verdade, o que se defende é que é uma visão muito, assim, literal no sentido ruim, né, da coisa, assim. Porque, na verdade, é isso. Ela é um pagamento recíproco, né? Então, essa é a defesa dessa tese aqui. E tem toda essa jurisprudência do STJ nesse sentido também. E na Câmara Superior é essa posição que prevalece na terceira Câmara, né, Thaís? Na terceira turma, né? Que a compensação não equivale a pagamento para fins de denúncia espontânea. Essa é a posição. Teve um voto, se não me engano, do Demes, que ele equiparou isso com, acho que até um parcelamento também, se não me engano, mas é a posição que prevalece lá. Isso. E na primeira turma da Câmara Superior também, eu acho, a última vez que eu fiz essa pesquisa, porque eu escrevi um artigo acadêmico sobre isso, na Câmara Superior teve essa decisão aqui, mas foi porque alguém faltou, daí tinha um suplente, daí, sabe, não é a posição da primeira turma, assim, reiterada. Vamos votar então, gente? Acho que a situação está clara, né? Está posto aí, questão de direito. Pedro? Eu vou abrir divergência, presidente, porque eu acho que falta amparo legal para a exoneração dessa multa de mora. Perfeito. Renan? Com a divergência. Renato? Eu acompanho a relatora. Eu acho que é bem razoável esse entendimento esposado. Não dá para tratar o Instituto quando é bom para o contribuinte de uma forma ou quando é bom para o fisco de outra. Tem que ter uma sinergia de raciocínio. Portanto, eu acompanho a relatora. Ok. Lara? Eu acompanhei a divergência. Vou pela literalidade também na situação. Perfeito. Sabrina? Acompanha a divergência. Ok. Thaís? Com a relatora, presidente. Sempre votei dessa forma. Ok. E eu também acompanho a divergência, sempre entendi que são institutos distintos. Então, nesse ponto, por maioria de votos, designado... Pedro? Não, Vamos lá, algum acordo? Se for o caso, pode me colocar. Vamos lá, Renato. Não, pode me colocar também. Pode colocar? Então, beleza, Pedro. Então, você pega isso aí, designado Pedro. Agora, a relatora vai votar com relação à atualização monetária. Por fim, requer a recorrente que seja reconhecido o direito à atualização monetária do crédito que a ampara pela aplicação da taxa Selic. Aplica-se ao pedido em referência à súmula CARF 154, pela qual, constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido de IPI, a correção monetária pela taxa Selic deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para análise do pedido do contribuinte, conforme o artigo 24 da Lei 11.457/07. Por fundamento, destaco o Acordo 3402/007/294, no qual este colegiado, por unanimidade de voto, acompanhou o voto da condutor da ilustre conselheira Maria Aparecida de Paula, cuja ementa abaixo transcrito.
Por sua vez, em relação ao termo inicial para a incidência da correção, considera-se o prazo de 360 dias contados a data do protocolo dos pedidos de ressarcimentos por aplicação do artigo 24. Portanto, deve ser dado provimento ao recurso, neste ponto, para que seja aplicada a atualização monetária pela Selic sobre os créditos reconhecidos no despacho decisório a partir do término do prazo de 360 dias contados da apresentação do pedido até a data da sua efetiva concretização com o encontro de contas na compensação. Então, aqui eu estou aplicando essa súmula porque aqui é um pedido de ressarcimento, né? Inicial e de IPI. É crédito presumido de IPI aqui? Né? Não. É IPI. É IPI. Mas não é crédito presumido, não, né? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Está abrindo aqui o de conta. Eu não me recordo se era crédito presumido ou não. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Acho que não é crédito básico mesmo. Aqui na decisão não mencionou. Mas muda? Eu acho que o ponto é IPI. O ponto é não ser fiscais, porque eu considerei falando que não pode. É que, na verdade, eu nem fui buscar se era crédito presumido ou não, porque eu considerei o fato de ser pedido de ressarcimento e IPI. Foi o que eu considerei. Será? Eu tô achando que só tem amparo legal por crédito presumido, né? Aquelas discussões que a gente concede a correção é sempre do crédito presumido, de IPI. Presumido? Porque eu acho que a legislação do presumido remete à do IPI. Conferir aqui, peraí. Mas também não tô certo. Tá, eu não estou conseguindo abrir aqui, tá? Na decisão recorrida não menciona nada, no recurso também não, tem que entrar no pedido. O problema é que IPI é a ausência de previsão legal, né? O PIS e COFINS existe a vedação, mas IPI é a ausência. Então, a gente acaba aplicando por causa do repetitivo, é um... Olha, da súmula. Tem súmula CARF. Tem súmula. A súmula, eu acho que ele trata, se eu não me engano, é do crédito presumido só. Do crédito presumido. A súmula é crédito presumido. Crédito presumido é a lei 963. Isso. Então, não seria o caso aqui. Bom, eu considerei o fato de ser o pedido de ressarcimento de crédito IPI, aí eu apliquei a... Ô Pedro, aqui é crédito básico, então, mas se o crédito presumido é que seria mais restritivo, não seria? Eu acho que, né, a interpretação que deveria ser mais literal seria o crédito presumido, porque, como dizer, é um favor, né? O crédito básico, acho que já seria... Mas, realmente, a súmula fala de crédito presumido. Realmente não tem essa informação, o crédito aqui, não estou conseguindo encontrar. A natureza do crédito, se é presumido... E porque a lógica dos precedentes do STJ que geraram essa jurisprudência, que geraram a súmula, é justamente que a partir do momento que você pede o ressarcimento, deixa de ser um crédito que está ali na escrituração, né? Porque tem a oposição ilegítima, e daí se pode falar em correção. Isso. Então, eu sempre entendi que a lógica era igual para o presumido e para o básico nesse sentido, porque o importante é que você pede. Eu acredito que não, é só não. Prazo de presumido, que essa possibilidade de correção. Eu tô dando uma olhada aqui na jurisprudência para ver. Aqui no PERJCOMP, no pedido de ressarcimento, não está mencionando a natureza. Se é presumido, se é... Não tem nada.
Crédito presumido. Aqui no PERDComp, nas folhas 8, tá ali, ó, crédito presumido do IPI no trimestre. Então, trata de crédito presumido mesmo. Beleza. Tá na folhas 8, tá? No PERDComp. Ficha de ressarcimento do IPI. Ô, Pedro, mas ainda assim, nas decisões do STJ, que serviram de... A Thaís colocou isso bem, eu acabei de abrir um voto do Posses aqui, e ele cita diversos precedentes, né? E tem uns que falam especificamente de crédito presumido e outros falam de crédito, princípio da não cumulatividade e tudo mais. Então, depois eu acho que falta amparo legal para essa correção de crédito básico, o ressarcimento de crédito básico. Tá, eu vou incluir aqui no meu voto. Mas se é crédito presumido aí... evita essa discussão. Perfeito. Eu vou incluir no meu voto aqui que trata-se de crédito presumido, conforme PERDComp, folha 8. Isso. Tanto que você não vê, pela jurisprudência do CAF, aí, você não vê pedido de correção pela Selic de crédito básico. Todos praticamente são crédito presumido. Então, ó, eu estou colocando aqui, item 2.2, por fim, requer que seja reconhecido o direito à atualização pela taxa Selic. Aí eu inicio. Trata o pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, conforme se verifica através das folhas 8, né? A observação constante da ficha de ressarcimento das folhas 8 do processo. Ok? Então podemos julgar? Conselheiro Pedro? Eu acompanho a relatora. Renan? A relatora. Renata? A relatora. Clara? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Então, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a atualização monetária pela Selic sobre os créditos reconhecidos no despacho decisório a partir do término do prazo de 360 dias, contado da apresentação do pedido, até a data de sua efetiva concretização com o encontro de contas na compensação. Vencidas as conselheiras Cíntia Helena de Campos, Renata da Silveira Biri e Thaís de Laurentiis Galcovitch, que reconheciam a configuração do Instituto da Denúncia Espontânea, afastando a cobrança da multa de mora sobre os débitos declarados na DECOMP objeto do litígio. Designado conselheiro Pedro Souza Bispo. Ok? Pedro, só para... Também estava pesquisando aqui que eu estava curiosa. Acórdão 9303-009-886 da Câmara Superior, relator Andrada. Daí ele cita a súmula 154 e fala as seguintes palavras, abre aspas. Apesar de estar registrada em relação ao crédito presumido de IPI, suas conclusões também são válidas para os pedidos de ressarcimento de IPI, ante os quais constatou-se oposição ilegítima por parte das autoridades tributárias, como no presente caso. Então, a Câmara Superior está aplicando para os dois. Isso. Qual é o número do acordo aí? É bom até para a gente saber, porque é pertinente a dúvida. 9303 009 9303 009 886 de 19 de dezembro de 2019 do Andrada. Ok, obrigado. Imagina. Dá uma lida depois. Presidente, o próximo processo é o meu. Eu só vou dar um pulinho ali no toalete rapidinho Isso. e já retorno.
Isso que eu ia falar, vamos dar um intervalinho de 15 minutinhos aí, gente. Então, nós encerramos agora. Esse resultado que nós julgamos aplica no 153 a 158. Só fechar isso aí e até para o apoio anotar. E aí eu peço que interrompa a gravação, Ana Tereza, para o nosso intervalo. Ok, presidente, gravação interrompida. Tá, obrigado.